Nós vamos conversar agora com o advogado Vicente de Paula Rodrigues Mádio, doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Ele que vai falar sobre o estupro e sobre as particularidades da legislação atual. Doutor Vicente já na linha conosco. Olá, doutor, obrigada pela sua participação. Bom, doutor Vicente, a nossa entrevista aqui, o nosso assunto aqui é a Lei 12.015 de 2009, certo, que trata do crime de estupro. certo. Agora, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse sobre qual o conceito de estupro a partir do que nós temos, então, com a nossa legislação atual, porque houve mudanças. Sim, claro. Então, o estupro consiste no fato do agente, de acordo com a lei, aspas, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, que é o artigo 213 caput do Código Penal. Acontece que houve, assim, uma grande modificação a partir da Lei 12.015 de 2009, porque agora, em matéria sexual, nós podemos ter aí o crime cometido de estupro de homem contra mulher, de mulher contra homem contra homem, mulher contra mulher. Criou todas essas possibilidades, porque o crime passou a ser um crime próprio, deixou de ser um crime próprio e passou a ser um crime comum em relação ao sujeito ativo. Agora, que em matéria de sexualidade, o direito penal pune as seguintes condutas. São só 3 as condutas que são punidas pelo direito penal em matéria de sexualidade. Primeira, é a relação sexual não consentida por força de coação ou de fraude. O estupro se encaixa aí. A exploração sexual por terceiros é uma outra forma punida pelo direito. E a terceira, aquelas condutas praticadas contra vítimas vulneráveis. Esse termo surgiu em 2009. Bom, doutor Vicente, quando uma pessoa é considerada vulnerável? Bem, são 4 possibilidades de uma pessoa ser considerada vulnerável. Primeiro, uma pessoa menor de 14 anos. Ela é vulnerável no crime de estupro, no crime de corrupção de menores, no crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Quer dizer, a pessoa menor de 14 anos é vulnerável em relação a esses crimes. Bom, a segunda possibilidade de vulnerável, a pessoa menor de 18 anos para o crime de favorecimento à prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, de acordo com o artigo 218b, que foi alterado com a Lei 12.978 do dia 21 de 5 de 2014. Essa já sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Está em vigor desde o dia 21. E a terceira possibilidade? A terceira é a pessoa enferma ou doente mental que não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Independentemente da idade, ele também é considerado vulnerável. E a quarta possibilidade é a pessoa que, por qualquer outra forma, não pode oferecer resistência. Por exemplo, o sujeito é plenamente normal, são, desenvolvido, capaz de entender o caráter ilícito, enfim, de ter toda a capacidade de percepção. Ele está numa boate e alguém coloca uma droga na sua bebida. Então ele passa a ser vulnerável também. E o crime contra vulnerável, as consequências são muito mais graves. Agora, doutor Vicente, o senhor falava, pelo que se percebe, de outros delitos que acabam também sendo contemplados por essa legislação, né? Que trata do estupro. Sim. Ele foi se desmembrando. Sim. Isso tem a ver também com a chamada evolução social, mudanças todas que passam por essas questões até recentes, que ganham repercussão, discussões no próprio legislativo, como foi a CPI da pedofilia, todos esses movimentos sociais interferem também para essa redação. Com certeza. O direito penal, ele procura acompanhar a evolução social, embora muitas vezes ainda não consegue. Não consegue, mas tenta-se periodicamente buscar assim, a maior proximidade possível dos anseios sociais e daquilo que ocorre na realidade, não é verdade? Nós temos crimes totalmente em vigor e que não podem ser aplicados, porque está totalmente em desacordo com a evolução, o estágio atual da nossa evolução.
Uhum. Agora, o que fica de punição para parte de tudo isso que nós falamos aqui? Hoje, uma pessoa que comete um desses crimes, ela pode pegar até quantos anos de prisão? Ah, sim. Olha, o estupro, ele existe a figura simples. A figura simples, aquela figura prevista no caput do artigo 213. Ali a pessoa pega reclusão de 6 a 10 anos. 6 a 10 anos. Mas existem as formas qualificadas, ou seja, aquelas formas que existe alguma circunstância que faz com que a pena seja mais elevada. Por exemplo, um estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Aí a reclusão não é mais de 6 a 10, é de 8 a 12. Se a vítima for de idade entre 14 e 18 anos, a reclusão também é de 8 a 12. E se resultar morte, a pena é de 12 a 30. Agora, além da figura simples, essa qualificada, ainda pode existir um aumento de pena em cima disso tudo. Ou seja, se o crime foi cometido em concurso de 2 ou mais pessoas, o que acontece? Aquela pena, se for na simples ou na qualificada, ainda aumenta de 4ª parte. Se o agente é ascendente, padrasto, tio, irmão, aumenta de metade. E se o crime resultar gravidez, também aumenta de metade. E se o agente transmite doença à vítima, aumenta de 1/6 até metade. Então, segundo essas informações que o senhor traz, o que parece é que é uma legislação bastante rígida nesse ponto. Bastante rígida, além disso, não só em razão da quantidade de pena, mas também em relação à qualidade, porque ele é um crime considerado hediondo, já é classificado como hediondo. O que foi classificado como hediondo foi o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança e adolescente, que é o artigo 218b do Código Penal. Este não era crime hediondo, ele passou a ser, quer dizer, a punição é equivalente em termos de rigorosidade, em comparação com o estupro. Que vem também de um movimento que agora, com a proximidade do Mundial, da Copa do Mundo, com certeza, existe essa preocupação, até mesmo o que foi colocado numa discussão recente aqui na Câmara dos Deputados, que nas cidades sedes da Copa há um grande índice, ali aquelas que envolveram essas grandes obras, né, de exploração sexual. É verdade. Aproveitando que o senhor retomou a fala sobre o crime hediondo, o que o caracteriza, conforme o que diz a lei? Na realidade, existem 3 critérios para fixar os chamados crimes hediondos. Existem 3 critérios. O primeiro é o chamado legal, critério legal. O que acontece? Pelo critério legal, é o legislador que define quais os delitos que ele considera hediondo, de forma taxativa, ou seja, ele dá um rol, você não pode aumentar aquele rol, é só aquilo. Tem o segundo critério, que é o critério judicial. Aí nesse critério é o juiz, o magistrado, que diante do fato concreto, ele classifica a infração como crime hediondo, de acordo com o entendimento do magistrado. E o terceiro é o critério misto. Nesse critério misto, o legislador exemplifica alguns crimes hediondos, permitindo, porém, ao magistrado a extensão desse rol diante do fato concreto, considerando a gravidade objetiva do delito, as circunstâncias, etc. E como que funciona no Brasil? No Brasil, o legislador brasileiro optou pelo critério legal. Pelo critério legal, os crimes hediondos são aqueles que estão definidos na Lei 8.072 de 90, evidentemente com as suas alterações posteriores, né? Assim, no Brasil, crime hediondo não é exatamente aquele que se mostra repugnante, horrível, cruel, ou por sua gravidade objetiva, modo de execução, finalidade do agente, mas sim aquele que foi definido de forma taxativa pelo legislador, que não admite ampliação do juiz. Doutor Vicente, eu agradeço a sua participação conosco aqui na programação da Rádio Justiça. Então tá. Nós conversamos com o advogado Vicente de Paula Rodrigues Mádio, doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo, que falou sobre o estupro e as particularidades do crime na legislação atual.